Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, muitos jogos interessantes, tá? Separei 9 jogos aqui pra gente analisar juntos aí, lembrando que no finalzinho do vídeo tem bilhete pronto, tem bilhete de alavancagem, e vamos em rumo aí em busca desses green, né? Vamos torcer aí para que seja uma rodada muito boa, muito favorável para todos nós. Acredito que esses 9 jogos aí que eu separei são os mais interessantes para a gente fazer qualquer entrada esportiva, tá? Então já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o meu trabalho, se inscreva no canal e deixa também seu comentário, tá, galera? Os jogos que a gente vai ter nessa rodada de quinta-feira são esses aqui, ó. Vamos ter Campeonato da Arábia Saudita, Liga Europa e Brasileirão Série A, né? Vamos ter essas 3 ligas aqui, especialmente Liga Europa, onde a gente vai ter bastante jogos, né? Primeiro jogo aqui, galera, a gente vai ter Sauditão, jogo entre Al Qadsiya contra o Al Hilal. 2h30 da tarde esse jogo, tá? Válido pela rodada 19. Até o momento, o Al Hilal, única equipe que ainda não perdeu, né? São 14 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Líder absoluto aí do campeonato até o momento, né? E o Al Qadsiya que tá aqui em quarto lugar com 39 pontos, mas pode pular até mesmo para a segunda posição, né? Isso porque o Al Ahly tá jogando nesse exato momento, tá empatando, tá chegando a 41, né? Então o Al Qadsiya vencendo esse jogo vai a 42, pega a vice-liderança do campeonato e também diminui, né, essa vantagem do Al Hilal, né? Então promete ser um jogo aí bem equilibrado entre essas duas equipes. O confronto direto aqui, galera, a gente vai ver 3 vitórias do Al Hilal, 1 vitória do Al Qadsiya e um empate, tá? Nesse confronto aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou ficar em cima do muro e vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos pro próximo jogo aqui, né? Agora a gente vai ter uma lista aqui de 6 jogos, né? 6 jogos aí da Liga Europa, fase da Liga. A gente vai ter aqui o Aston Villa jogando em casa contra o Red Bull Salzburg, 5 horas da tarde esse jogo, né? Na classificação até o momento, o Aston Villa já está classificado aí para as oitavas, né? Já conseguiu sua classificação antecipada com 18 pontos e vai tentar buscar mais essa vitória aí, né? Para poder manter a sua boa campanha aí nessa Liga Europa, onde a equipe só perdeu um jogo até o momento, né? 6 vitórias e uma derrota. Do outro lado a gente tem aí o Red Bull Salzburg, que precisa vencer e torcer para o tropeço das outras equipes aqui para conseguir essa classificação, que é a tarefa bem difícil, especialmente jogando fora de casa, né? Os últimos jogos aí do Aston Villa, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Salzburg, 3 vitórias, um empate e uma derrota, campanha bem parecida, porém o Aston Villa participa da Premier League, uma das ligas mais disputadas, mais equilibradas aí do mundo, né? Então, primeira opção aqui, casa vence, tá? Aston Villa para vencer, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para Aston Villa. Próximo jogo aqui, Real Betis contra o Feyenoord. Esse jogo aí também promete um equilíbrio grande, né? 5 horas da tarde esse confronto. Até o momento aí o Real Betis em 8º lugar está conquistando aí uma classificação de forma momentânea para as oitavas, né? Se empatar esse jogo aí, ainda tem uma chance de conseguir essa classificação, mas precisa torcer para o tropeço de outras equipes. Então, assim, o mais interessante é vencer, né? A equipe até o momento tem 4 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas, né? Foi uma campanha muito boa. E o Feyenoord, que está com 6 pontos aí, precisa vencer e torcer para o tropeço das equipes aqui de cima. Então, não vai ser tarefa fácil, especialmente que o Feyenoord venceu só 2 jogos e perdeu 5, né? Os últimos 5 jogos aí do Real Betis, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E o Feyenoord, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto não aparece em nenhum jogo. Real Betis para vencer tá pagando uma odd de 1,60, é uma odd interessante. Mas aqui, galera, a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica mais de meio cartão no primeiro tempo, tá? Ou seja, para sair um cartão no primeiro tempo desse jogo. E a segunda opção a gente pega aqui casa mais de 3 escanteios no primeiro tempo, né? No caso, Real Betis para marcar 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Real Betis. Próximo jogo aqui, Lille contra o Freiburg, né? Uma equipe da França contra uma equipe da Alemanha, 5 horas da tarde esse jogo. Na classificação até o momento aí o Freiburg em terceiro lugar fazendo uma ótima campanha, né? Uma das poucas equipes que ainda não perderam, né? 5 vitórias e 2 empates, 17 pontos. Vai tentar buscar aí pelo menos um empate para garantir a classificação para as oitavas. E a gente tem o Lille, que está aqui com 9 pontos, precisa apenas de um empate aí para poder garantir sua classificação aí para os 16 avos, né? Se vencer vai a 12 pontos, não consegue entrar na classificação, né? Então precisa apenas de um empate aí pelo menos para garantir pelo menos uma classificação para os 16 avos. Os últimos 5 jogos do Lille não é favorável, né? São 5 derrotas seguidas, enquanto o Freiburg tem 3 vitórias, um empate e uma derrota aí nos últimos 5 jogos. Primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica fora mais de meio gol, tá? O Freiburg para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes.
Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Freiburg. Próximo jogo aqui, Lyon da França jogando em casa contra o PAOK da Grécia. 5 horas da tarde esse jogo. O Lyon aí que já está classificado, né? 18 pontos até o momento, 6 vitórias e uma derrota, campanha muito boa. E o PAOK vai tentar buscar uma classificação aí nas oitavas, né? Para isso precisa vencer o Lyon fora de casa e torcer também pro tropeço aí de equipes como Roma, Ferencváros e Real Betis, né? Além disso, também Porto e Genk aqui, que são equipes que também podem entrar nessa briga, né? Então não é tarefa fácil. Os últimos 5 jogos do Lyon, 5 vitórias seguidas, está numa sequência maravilhosa. E o PAOK, 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? Assim, tem um equilíbrio aí, se a gente for pegar pela lógica, né? Mas acredito que o Lyon leva melhor nesse jogo, tá? Então, primeira opção, casa vence com empate anula para dar aquela garantia extra. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Lyon. Próximo jogo aqui, mais um jogo aqui da fase da Liga Europa. Vamos ter o Porto jogando em casa contra o Rangers. 5 horas da tarde esse jogo. O Porto, que até o momento está aqui em nono lugar com 14 pontos, porém se vencer fica bem próximo de garantir sua vaga nas oitavas, né? Enquanto o time aqui do Rangers está com 4 pontos, não tem chance aí, né, de conquistar mais classificação, vai só cumprir tabela, né, conseguiu vencer sua primeira partida na última rodada contra o Ludogorets, mas nesse confronto aqui o Porto é grande favorito, né, o Porto que vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos e o Rangers 5 vitórias seguidas, né, confronto direto teve até 4 jogos aí onde o Rangers venceu 2 vezes e empatou 2, né, então levou a melhor nesse confronto, mas como a gente está falando de momento, né, acredito que o Porto é grande favorito. Primeira opção aqui, casa vence Porto para vencer, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio na partida, no caso o Porto para marcar 2 gols aí nesse jogo. Possível placar para esse confronto, eu vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Porto. Agora, nosso último jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter aqui o Stuttgart, da Alemanha, contra o Young Boys, da Suíça. 5 horas da tarde esse jogo. Até o momento aí o Stuttgart, na classificação, está em 13º lugar com 12 pontos. Se vencer, vai a 15 pontos. Tem chance matematicamente de conseguir a classificação, né? Para isso tem que torcer pro tropeço dessas equipes de cima. Então não é tarefa tão fácil, não depende só dele. E o Young Boys, que está com 9 pontos aí, vai tentar buscar aí um empate pelo menos para tentar garantir uma vaga aqui nos 16 avos dessa Liga Europa, né? Os últimos 5 jogos do Stuttgart, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Young Boys, 5 derrotas seguidas. No confronto direto, 3 vitórias do Young Boys e 2 vitórias do Stuttgart nos últimos 5 jogos, contando amistoso, Champions e Liga Europa. Aqui nesse confronto, galera, eu particularmente estou confiando na vitória do Stuttgart, pagando uma odd de 1,36, 1,40. E a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Segunda opção aqui a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Stuttgart. Agora vamos para os jogos da noite aí, vamos ter os jogos aqui do Brasileirão completando essa primeira rodada, né? Vamos ter o Mirassol jogando em casa contra o Vasco, 8 horas da noite. Aqui nos últimos 5 jogos do Mirassol, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E o Vasco, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, campanha bem parecida. No confronto direto do Brasileirão do ano passado, o Mirassol venceu os 2 jogos, né? Em casa e fora de casa. Então assim, pela lógica aqui, galera, acredito aí que vai ser um jogo bem equilibrado, tá? Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Nosso último jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, vamos ter aqui Botafogo jogando em casa contra o Cruzeiro. 9h30 da noite esse jogo. O jogo promete ser equilibrado demais também, né? Lembrando que o Botafogo aí não costuma ter muita sorte contra o Cruzeiro, né? Os últimos 5 jogos aí do Botafogo, contando a última temporada da Série A e o Carioca, são 4 vitórias e uma derrota. Enquanto o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos pelo Campeonato Mineiro, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto aqui, Cruzeiro venceu 3 vezes e teve 2 empates aí, né? Então assim, Cruzeiro costuma ser uma pedra no sapato e acredito que não vai ser diferente, né? Primeira opção aqui para esse confronto, galera, a gente vai trabalhar no mercado de escanteio, tá? Vamos pegar aqui mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo, né? No caso, o primeiro tempo tem que bater 4 escanteios ou mais. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate com gols. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó.